Olá pessoal, aqui é Aldin e hoje eu vou te mostrar como instalar sensor de ré ou o famoso sensor de estacionamento no seu Honda Fit. Então, vem comigo! Bom pessoal, eu já tenho um sistema de sensor de ré ou sensor de estacionamento instalado no meu carro, mas ele não está funcionando legal. Os dois sensores centrais, que são os principais que são utilizados na hora que você está fazendo uma manobra, eles não estão funcionando, portanto eles estão até desligados. Porque se eu ligar eles, eles ficam apitando direto. Além disso, eu acredito que o dono anterior, ele deixou o display desse sensor de ré muito no sol. A tampa dele acabou entortando ali, a borracha soltou. Olha o estado desse display, não tem como utilizar isso, né? Então eu já estava precisando trocar esse sensor de ré, esse sensor de estacionamento no meu Honda Fit, né? E eu não quero aproveitar nada, eu quero colocar tudo novo, deixar tudo funcional, perfeito, funcionando tudo certinho. Então, eu fui lá no AliExpress, como sempre, né, nosso grande parceiro aqui, procurar uma solução para a substituição desse sensor de ré. E eu acabei comprando esse sensorzinho aqui, ó. Nós temos aqui o módulo, aqui tem os sensores, né, de distância, alguns cabos. Então, eu acabei achando lá no AliExpress e eles acabaram me enviando para eu poder testar aqui no canal pra gente e ver se funciona, qual que é a qualidade, né, desse produto aqui, se vai funcionar tudo certinho, né? E aí nós vamos instalar então esse camarada aqui hoje lá no Honda Fit. Ele custou aproximadamente R$ 75, já com os impostos inclusos e frete grátis. E chegou com 10 dias, foi bem rápido. Então antes de eu instalar esse sensor lá, eu quero mostrar para vocês aqui, né, o que vem aqui na embalagem, alguns detalhes sobre ele. Então vamos lá. Já estamos aqui com o nosso sensor de estacionamento, o sensor de ré. Ele vem com esse módulo aqui, né, que é o coração ou o cérebro do sistema, né? Aqui é onde você vai fazer as conexões dos sensores de distância, da alimentação e também tem o opcional aqui de ligar um monitor, aquele monitorzinho lá, um display, que fica mostrando ali a distância do objeto. Temos aqui também a conexão do buzzer, né, ou do speaker, que vai emitir aquele som lá, bem característicos, né, do sensor de ré quando você estiver aproximando do objeto. Aqui nós temos as conexões dos sensores, né, são 4. Nós também temos os sensores, né, são os sensores que tem 22 milímetros de diâmetro e ele tem esse acabamento aqui, ó. Eu comprei ele já na cor do meu carro, tem várias opções lá de cor, de acordo com o seu carro, né, o meu aqui é como se fosse um cinza grafite ou cinza chumbo. Então, eu já conferi lá com a pintura do carro, vai ficar bem coerente, bem parecido com a pintura original do carro. Então, são 4 sensorzinhos desse, nós vamos instalar eles lá em algumas posições já estabelecidas, né? Então, tá aqui os sensores, os 4. Aqui temos um cabinho de alimentação, você vai ligar ali na lâmpada de ré, e temos aqui o buzzer, né? E, por sinal, é um buzzer bem grande, eu acho que ele vai fazer um som bem alto, nós vamos colocar ele num lugar estratégico ali no carro para não incomodar, né? Além disso, nós temos também essas fitas dupla face aqui para a gente poder colar o módulo e também o buzzer. Temos aqui uma serra-copo para você furar o para-choque, né? E instalar lá os sensores. E temos aqui um pequeno manual de instalação, né? Onde ele vai te mostrar ali como você faz toda a instalação aqui do sensor. Como já é de costume aqui do canal, antes de instalar no carro, nós vamos testar e ver se está tudo funcionando conforme, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é instalar aqui as conexões. Eu vou colocar apenas um sensor aqui, ó. Para isso é só você encaixar ele assim. Vamos colocar aqui também o buzzer, porque aí quando eu chegar aqui próximo do objeto, ele tem que apitar, né? Vamos encaixá-lo aqui assim. E vamos encaixar também aqui o cabo de alimentação. Só tem uma posição aqui possível, tá, pessoal? Tem um guia, então não tem como errar. Vamos encaixar aqui e agora nós vamos utilizar uma fonte de 12 volts para poder alimentar aqui o sistema e ver se está funcionando. Esse fio preto com vermelho aqui é o negativo. Então eu vou colocar aqui o meu negativo nesse fio. E esse outro aqui, o vermelho, né, é o positivo. Vamos colocar aqui. Então ele já apitou aqui. Vamos pegar aqui o nosso sensor. Estou apontando ele para lá, não tem nenhum objeto na frente. Vamos colocar minha mão a uma certa distância aqui, ó. Olha, já começou a identificar. Quando eu afasto a minha mão, vamos chegar a minha mão. Então, ó, vou afastar a minha mão.
Então tá funcionando. Eu tenho que fazer isso, pessoal, com cada um dos sensores aqui, tá? Tem mais 3 aqui, eu só testei um dos sensores. Então você tem que repetir esse teste com todos os sensores para ver se todos estão funcionando, tá ok? Então agora bora lá instalar esse camaradinho aqui e ver qual que vai ser o resultado. Então vem comigo. Bom, pessoal, já tirei aqui o sensor de ré de estacionamento velho. Não vamos mais precisar dele. E agora nós vamos instalar um sensor novo. Mas antes de começar, você já se inscreveu aqui nesse canal? Se inscreva aqui para você não perder nenhum vídeo, nenhuma dessas dicas preciosas que eu sempre coloco aqui no canal para vocês, hein? E também, se você gostar do vídeo, no final, deixa o seu like e compartilha com seus amigos aí nos grupos de WhatsApp. Às vezes tem alguém que você conhece que está precisando instalar um sensor de ré de estacionamento como esse aqui e não sabe como fazer. Então esse vídeo aqui é para essa pessoa. Ajude seus amigos, compartilhe o vídeo e você também vai estar ajudando aqui o nosso canal. Bom, pessoal, estou aqui com o sensor já em mãos, né? Lembrando que esse sensor aqui, pessoal, ele tem somente o buzzer. Ele não tem o displayzinho que mostra a distância, que geralmente vai lá na frente do carro. Então a gente não vai ter que passar um fio até lá na frente para deixar aquele displayzinho. Uma vez que eu tenho câmera de ré, não preciso desse display, né? Aproveitando, eu fiz um vídeo recentemente mostrando um adaptador de câmera de ré para o Honda Fit sensacional. E por falar em câmera de ré, eu fiz um vídeo recentemente mostrando a instalação de um adaptador de câmera de ré sensacional que eu achei no AliExpress. Então eu vou deixar aqui no card para você e também na descrição do vídeo. No final, quando acabar aqui, dê um pulinho lá, assiste esse vídeo. Uma dica sensacional para você que precisa instalar câmera de ré no seu Honda Fit. Então, pessoal, sem mais delongas, bora começar essa instalação. Bora! Hora do show! Pessoal, então aqui é onde ficavam os sensores ultrassônicos, né? Sensor de distância do sensor de ré antigo. Eu já removi ele aqui, então eu vou aproveitar essa furação. Mas se você ainda não tem, né, a furação no seu para-choques, não é nada complicado e difícil de fazer, não. Nós começamos medindo o comprimento do para-choque. No caso do Honda Fit, você deve medir até esses vincos marcados na imagem, pois é a área útil do para-choque. Se fôssemos posicionar os sensores nas extremidades do para-choque, são locais de difícil acesso, o que complicaria a instalação. Então, a distância encontrada foi de 142 centímetros. Dividindo 142 centímetros pelo número de sensores, que são 4, nós temos o resultado de 35,5 centímetros. Então, essa é a distância que cada sensor terá uns dos outros. O ideal é 40 centímetros, mas dadas as características do para-choque e da instalação, essa é a maior distância possível para facilitar a instalação. O próximo passo é marcar o centro do para-choque. Medindo entre um dos vincos como referência, o centro fica com 71 centímetros de distância. Para que a distância entre os sensores fique centralizada e uniforme, devemos marcar os sensores centrais e começar as furações por eles. Devemos marcar a distância de 17,75 centímetros do centro e marcar. O fabricante recomenda uma distância do chão de 50 a 60 centímetros. No Fit também não é possível alcançar essa altura, uma vez que o carro é baixo. Então a altura máxima que conseguimos é de 47 centímetros. Por fim, temos que deixar os furos bem alinhados. Eu não tive muita escolha, pois como eu disse, eu já comprei o carro com um sistema de sensor de estacionamento já instalado e por sinal ele não está seguindo as melhores medidas de distância para instalação. Mas é o que temos para hoje e eu não vou trocar um para-choque por conta disso. Então vamos seguir a instalação aproveitando essa furação mesmo que já estava aí. Primeiro passo, nós temos que remover isso aqui tudo que está no porta-malas, porque nós vamos precisar tirar esse acabamento aqui, ó, lateral, tá? Então para tirar ele, nós vamos precisar tirar esse aqui, vamos precisar puxar um pouquinho aqui a borracha aqui, né? Vamos precisar tirar esse tampão, precisar tirar esse tapete, porque nós vamos passar a fiação aqui por baixo e vai ficar aqui nessa posição aqui, vai ficar o nosso sensor aqui e a instalação, tá? Então, vamos remover isso aqui tudo, não tem segredo, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Bom, pessoal, vamos começar aqui, tirando aqui o nosso tampão do porta-malas. Só tirar ele assim, não tem muito segredo. Em seguida, nós vamos deitar aqui os bancos traseiros. Só a gente deitar eles assim, para poder tirar essas peças aí. Agora, vamos tirar aqui, ó, esse tapete. Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar para vocês aí na descrição e no card. Vamos tirar agora esse fundo aqui, e aí nós temos que ter bastante cuidado. Aqui, ó, nós temos uma trava, e ali também, desse lado aqui também.
Então você tem que tomar muito cuidado. Se você puder, use uma chave dessa aqui de tirar grampos, para você não quebrar ali essa travinha que fica nessa parte aqui, que é uma parte de madeira. Então, nós vamos aqui, ó, colocamos nossa chave assim, e aqui já tá solto. Aqui desse lado aqui no meu já tá quebrado, então não tá preso, tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado. Essa aqui é a travinha que fica lá. Observe que desse lado aqui ela acabou se soltando, quebrando, né? Então fique atento com isso aí. Bom, já liberamos aqui. Vamos tirar aqui também esse isopor aqui onde que vai as chaves. E agora a gente já pode tirar essa tampa aqui. Para tirar essa tampa aqui não tem muito segredo, é só você pegar por baixo aqui, ó, e puxar ela para cima assim. Ela é presa aqui por 4 presilhas, tá vendo? Bem facinho de tirar. Agora vem a parte mais chatinha, mais difícil. Nós precisamos tirar essa tampa de acabamento aqui, tá? Para isso nós vamos folgar aqui um pouquinho essa borracha, ó. E aí nós vamos começar tirando aqui essa tampa aqui, ó. Ela é presa junto com essa aqui, e aí nós precisamos de uma espátula como essa para ir removendo aqui. É bem fácil, você encaixa ela aqui, ó, e vai fazendo assim, ó, e segurando aqui com o seu dedo e passando a espátula desse jeito assim, que ela vai saindo. Com paciência vai. Então aqui já começou a sair, ó. Você vai passando assim, ó, e puxando com sua mão aqui. Já se desprendeu aqui dessa parte, tá? E agora nós temos que vir aqui e puxando assim, com muita calma. Aqui nessa parte nós temos uma presilha, então a gente pode colocar aqui a nossa chave, ó, e retirar essa presilha dessa forma assim, ó. Aqui ela já saiu, vamos deixá-la reservada. Agora, pessoal, nós vamos tirar aqui, ó, a borracha da porta aqui, nós vamos afastar ela assim, porque nós precisamos afastar essa tampa aqui, nós temos que pular esse suportezinho aqui, ó. Então você vem aqui, ó, e vai puxando assim, ó, com muito cuidado para não quebrar, tá? Você pula esse suportezinho, essa travinha que tem aqui, ó. Fica desse jeito assim. Mostrando aqui para vocês no detalhe, ó, tá vendo? A tampa ela passou por cima dessa alça, essa trava aqui. Então essa aqui é a trava do banco, né? Nós temos que tirar aqui desse rasgo, nós vamos puxar isso para frente assim, para poder tirar aqui desse rasgo com muito cuidado para não quebrar, né? Para não estragar nada. Então vamos tirar aqui, vamos puxar assim, ó. É um pouco sem jeito, mas com calma e tranquilidade vai. Aqui já tá saindo. Aqui já destravou também. Nós temos também essa alça aqui no fundo, ó. Então nós temos que tirar aqui também dela. Nós puxamos dessa forma assim, ó. E aqui ele já saiu aqui dessa alça. Agora nós temos somente que tirar dessa alça aqui agora. Só puxar assim. Aqui ela já saiu. E agora nós temos que tirar aqui do cinto, ó. Do cinto aqui para tirar não tem segredo. É só você tirar aqui, ó. Esse rasgo que tem aqui, ó. E aí, aqui já soltamos aqui do cinto, ó. Fica desse jeitinho aqui. Agora é só tirar a tampa. A tampa já tá praticamente aqui solta, né? Agora nós temos que tirar aqui, ó, esse conector aqui da lâmpada da luz do porta-malas. É só você apertar aqui essa travinha e puxar assim, e ele sai. Aqui já saiu. Bom, pessoal, a tampa aqui já tá solta, né? Agora é só a gente puxar aqui e prontinho. Fica aí uma dica para você quando você precisar remover essa tampa lateral. Parece ser difícil, mas com jeito vai. Bom, agora nós temos acesso a essa parte aqui, que é onde nós vamos deixar instalado o nosso módulo, né? O cérebro do nosso sensor de estacionamento. E nós temos que fazer algumas ligações aqui também na luz de ré, para quando você engatar a ré, o sensor ligar e começar a funcionar. Bom, mostrando para vocês aqui, ó, no detalhe, né? Aqui tem uma boa parte de chicote, aqui da iluminação da lanterna traseira, da luz de ré. E aqui, ó, é o fio que estava anteriormente do sensor de ré antigo, né? Que estava ruim, e eu tô trocando. Então eu vou aproveitar essa instalação aqui. Eu vou emendar aqui o fio lá que veio junto com a central nova que eu vou instalar. E ele vai ficar, eu tô querendo deixar ele nessa posição aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tem que limpar, tá bem empoeirado. Não sei se a cola vai pegar. Mas eu vou pensar aqui uma forma de fixar ele. Mas antes de fixar ele, eu tenho que passar aqui os sensores, né? De distância, os sensores ultrassônicos. Ele vai entrar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Que inclusive já tem até um rasgo aqui, que é onde estava passando
o chicote do sensor anterior, né, da central anterior. Então eu vou encaixar aqui os sensores de distância e passar um chicote só, vindo daqui até chegar lá. Então, vamos lá. Se você observar aqui no módulo, ó, nós temos algumas marcações aqui, ó, com a letra A, B, C e D. Isso mostra pra gente a posição de cada sensor. Então, nós vamos colocar aqui o sensor A, o sensor B, ali o sensor C e lá o sensor D. Aqui, ó, nesse sensor de distância, ele não vem marcado aqui, ó, nessa parte aqui do conector, qual é o sensor, né? Então é muito importante você colocar uma fita crepe ou alguma marcação aqui, identificando a posição do sensor, porque quando chegar o chicote aqui, você não vai ter dificuldade em identificar qual o sensor lá na hora de plugar aqui nessa sequência A, B, C e D aqui, tá? Para encaixar, não tem segredo nenhum, é muito simples, pessoal. É só ficar atento a algumas coisas. Primeiro vamos remover aqui. E aí, nós temos aqui, ó, no sensor, escrito assim, ó, up. Não sei se vai conseguir focar aí. Deixa eu tentar fazer focar aqui. Aqui tem escrito assim, ó, up. Significa que o sensor tem que ficar com essa parte onde está escrito up, virado para cima, tá? Então, up, virado para cima. Então, não esquecer disso. Aí é só vir aqui, passar o fio aqui dessa forma. Ele vai sair aqui embaixo aqui do nosso para-choque. Deixa eu pegar ele aqui. Pronto, o fio já saiu aqui. Mostrar para vocês aqui no detalhe. Então aqui, ó, nós podemos ver que está escrito up. Então essa parte vai ficar para cima. E esse aqui é o sensor A. Ele tem aqui um sistema, né, de uma borrachinha, um silicone, que é o encaixe. É só você encaixar ele assim, ó, e empurrar. Bom, pessoal, medindo aqui o diâmetro do sensor na parte aqui da borrachinha, ó, ele tem aproximadamente 22,3 milímetros de diâmetro. E aqui, ó, no para-choque, no sensor que estava anteriormente, nós temos 21,22 milímetros de diâmetro. Então, o sensor não vai entrar aqui. Eu vou ter que dar uma desbastada aqui para esse sensor entrar. Vou fazer isso com uma lima aqui e já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, o primeiro sensor aqui já foi instalado, né? Depois de eu ter feito o ajuste. Agora eu vou fazer nos demais aqui e instalar e eu mostro para vocês. Então, bom, pessoal, então ficou desse jeito aí, ó, os sensores instalados. Ficou bem bacana, o acabamento ficou legal aqui, ó. E aqui eu separei os fios, ó. Então, aqui nós temos o sensor A, aqui o B, aqui o C e aqui o D. Agora eu vou marcar aqui nos conectores deles, para não ter problema na hora de fazer o chicote só chegar lá na nossa central. Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, de como vai passar os fios aqui por baixo. E aí nós vamos pegar esse fio aqui e passar ele por trás aqui, ó. Nós vamos tentar proteger ele o máximo possível. Ele vai ficar aqui, ó, tá? Vai passar por lá, né? Vai vir aqui, nessa parte. Os outros dois estão saindo aqui, ó. E vão vir ali, ó, também o sensor A. E aí eles vão entrar naquela parte lá que eu mostrei para vocês no vídeo. Deixa eu mostrar para vocês novamente. Eles vão sair aqui, ó, nessa parte. Eu vou fazer uma amarração lá neles com a abraçadeira, né, para ficar tudo certinho. Então eles vão seguir esse chicote aqui até chegar ali naquela parte. Bom, pessoal, já passei aqui os 4 fios dos sensores de distância, né? Agora eu vou fazer um acabamento aqui com essa fita aqui, ó, anti-ruído, anti-chama, para ficar bem bonitinho. Vou prender aqui junto com esse chicote até chegar ali. Então, pessoal, eu só comecei a fazer aqui o acabamento, ó. Então vai ficar desse jeito aqui, não vou prender ainda, porque nós temos que testar o sistema, né? E para isso nós precisamos fazer a ligação aqui. Como eu já tenho uma ligação aqui, estava feita anteriormente com esse cabinho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como que é ligado, ó. Nós temos aqui, ó, um fio preto e um fio verde aqui nesse conector aqui que vai na luz de ré. Então, o fio verde, ele é o positivo e o preto é o negativo. Então, você vai ligar o fio vermelho aqui no fio verde, né, em paralelo com ele, isolar bem, e ligar aqui no fio preto o negativo da central, tá bom? Então, não tem erro, é só fazer isso aí. E aí, depois conectar aqui na lâmpada de ré aqui, ó, vai funcionar tudo certinho. Vamos lá. Bom, pessoal, fiz uma ligação aqui por fora, meio provisória, só para a gente poder testar. Vou engatar a ré ali, né? Já fiz a ligação aqui, a emenda, né?
ali também no conector, tudo emendadinho, certinho. Agora, engatar a ré e ver se vai funcionar aqui o nosso sensor. Bom, pessoal, estamos aqui dentro do carro e agora eu vou engatar a ré aqui para ver se ele vai dar um sinal de vida lá. Ó, apitou. Agora eu vou chegar lá atrás. Estou aqui atrás do carro. Ó, funcionou aqui esse sensor. Deixa eu chegar perto aqui de outro. Também funcionou. Deixa eu desaproximar aqui. Vamos aqui do terceiro, né? Sensor C, também funcionou. Agora vamos aqui no último, sensor D ou sensor 4. Também funcionou. Então todos os sensores aqui funcionando. Legal, pessoal. Agora eu posso já colocar tudo no lugar, fazer acabamento e ver tudo funcionando depois de montado, né? Então, pessoal, o acabamento do chicote dos sensores ficou desse jeito aqui, ó. Eu segui o chicote que já tinha aqui no carro e prendi com a abraçadeira plástica até chegar ali na parte onde eu vou colocar o módulo do sensor de estacionamento. Eu passei os cabos saindo por esse furo, então vai ficar no jeito de ligar o módulo. Eu já coloquei a fita dupla face aqui no módulo também e eu vou deixar o módulo nessa parte aí por trás. Eu vou fixá-lo com a abraçadeira para ficar bem preso e evitar de barulhos aí quando o carro estiver em movimento. Muito bem, pessoal. Então ficou desse jeito aqui, ó. Eu ainda não cortei as abraçadeiras aqui, ó. Mas ele ficou preso aqui, ó, por essa abraçadeira aqui. E essa aqui tá bem firme. Então ficou ótimo, pessoal. Vou afastar aqui para vocês terem uma noção. Ficou instalado desse jeito aí. Vamos dar continuidade. Já coloquei a dupla face aqui no buzzer. Agora nós vamos instalar ele. Eu vou colocar ele aqui dentro, aqui, ó, desse acabamento aqui, ó. Deixa eu filmar aqui para vocês. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui dentro. Tô passando com a fiação por aqui, ó. Aí ela vai sair lá naquela coluna. Vou puxar a fiação aqui para conectar aqui no módulozinho. Bom, então ficou instalado aqui dessa forma. Já tá coladinho aqui. Agora vamos fechar aqui e vamos fazer um teste, né? Bom, pessoal, então o acabamento final do chicote aqui do sensor de ré ficou desse jeito aqui, ó. Aqui ficou a nossa central, né? E aí vem um fio aqui subindo, passando por aqui, ó. E aqui, nessa coluna aqui, ó, tá o nosso sensor de ré. Agora, nós vamos testar, ver se a luz de ré tá funcionando, se o sensor de ré também tá funcionando certinho. E aí, funcionando, a gente vai montar tudo aqui de volta e fazer mais um teste final, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, já estamos aqui de novo no Honda Fit. Vamos engatar a ré aqui e vamos ver como é que vai ser. Ah, não, tá ótimo o barulho. Vou engatar aqui de novo. Muito bom, beleza. Agora eu vou testar lá atrás, ver se a luz de ré está funcionando. Bom, aqui as duas luzes de ré já estão funcionando. Agora vamos ver o sensor. Ó, funcionando. Vamos chegar aqui perto desse outro. Funcionando também. Vamos chegar perto aqui do outro. Funcionando. E aqui no último, funcionando também. Então todos os sensores aqui funcionando, tudo perfeito. O som lá dentro na posição que eu coloquei, o buzzer ficou bom. Muito bem, pessoal, tudo aqui instaladinho, sensor de ré, todos os componentes, partes de acabamento, a tampa aqui, ó, tudo já no seu lugar, tudo montadinho, borrachas, a luz aqui do porta-mala tá funcionando. Agora nós vamos fazer o teste final, dedos cruzados aí para ver se vai funcionar e se vai ficar bom, hein? Bom, demos partida aqui no carro. Agora eu vou dar uma ré aqui na garagem mesmo para fazer um teste inicial. Aqui ele já apitou, né? Agora eu vou tentar chegar próximo ali do portão para ver se ele vai me avisar, né? Vamos lá. Ó, já começou aqui a avisar. Ó, tô chegando bem perto. Funcionou, pessoal. Perfeito, perfeito. Muito bom. Vamos dar mais uma ré aqui. Vamos ver o funcionamento aqui do sensor de ré mais uma vez. Funcionando, pessoal. Muito bom, muito top. O som ficou ótimo, não ficou muito alto, ficou excelente. Então vamos à nossa conclusão. Bom, pessoal, já finalizamos aqui então. E como é gratificante quando dá tudo certo e funciona tudo perfeito. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz de ter dado certo. Eu achei que eu ia ter alguns probleminhas aí de compatibilidade, seria mais difícil aqui tirar os acabamentos, passar a fiação, mas foi super tranquilo. Pessoal, então esse sensor de ré de estacionamento está super aprovado, super indicado, tá?
Lembrando que eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe aí nos grupos, né, de WhatsApp, Facebook, com seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.